E é nessa ação que o casamento é destruído, porque o homem não consegue mais ter o controle das suas próprias emoções, dos seus desejos. Aliança, família, relacionamento é algo que é uma base. E é por isso que a gente vê o inimigo agindo tanto na vida de pessoas e destruindo família, porque a partir do momento que você destrói uma base, nenhuma casa ela fica em pé. Ela é destruída, demolida, derrubada. Casamento, ele é uma decisão de aperfeiçoamento de si, principalmente. Martinho Lutero, ele traz muito sobre isso. Tem uma frase que diz que nenhum seminário não fizeram tanto por ele como um casamento fez. Eu entro em um relacionamento sabendo que existe alguém diferente ali. E essa diferença vai fazer com que eu aprenda mais com aquela pessoa. Então é um momento de aperfeiçoamento e um momento onde você sai da sua zona de conforto. E tudo que nos leva a sair de uma zona de conforto nos leva ao desconforto e ao aperfeiçoamento de si. Porque o casamento não é só sobre o outro, mas sobre você com o outro, onde se une e faz uma só carne. O casamento não é como muitos dizem, que é um contrato, que é uma prisão. É muito mais que isso. É um momento onde terá trocas, terá aprendizados. Será uma escola viva, onde todos os dias você estará aprendendo com o outro. Você vai estar aprendendo a amar, você vai estar aprendendo a lidar com as adversidades, você vai estar lidando com o gênio, com o jeito, vai aprender a perdoar, a ceder. O casamento é uma escolha. Em Êxodo 18:5, fala sobre Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. E no versículo 5 fala: vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Preste bem atenção, na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Tudo começou com a aliança de um casamento, onde junto a esse casamento veio um mestre para Moisés. Porque a partir do momento que ele casou, ele também teve um mestre. Então o casamento ele é muito mais que uma aliança entre 2 pessoas, mas a aliança de famílias. A aliança de Jetro e com Moisés não foi em uma corrida, não foi uma caminhada, não foi uma festa, foi em um jantar, em uma mesa. O local onde você senta, quem você ouve, que pode te levar a decretos, que são direcionamentos, que são decisões. Por isso, escolha com sabedoria a mesa que você senta, a quem você ouve. Mesa pode ser um local de salvação, pode ser um local de relacionamento, mas principalmente um local de destruição ou de cura. Jesus é um exemplo disso. Ele usou a mesa como um local de comunhão, como um local de informação, como um local de direcionamento. Mesa é um local de ensino, mas muito mais que isso, é um local de destinos, onde ali o coração se abre e alianças são firmadas. Amada, se você está ferida, não se apresse em fazer novas alianças. Por trás de toda a separação há um momento de dor, há um momento de quebra, há um momento de angústia. Então não se apresse em conhecer outra pessoa, não se apresse a fazer aquilo que Deus não te pediu para fazer neste momento. Aquieta tua alma, descansa no Senhor.
E como diz a palavra dele, o mais ele vai fazer com tua vida. Você pode ter quebrado uma aliança agora e estar separada e dizer: eu estou sozinha, eu estou apenas com a minha filha. O que é que eu vou fazer? Não tem mais alguém para cuidar de nós. Mas os filhos são herança do Senhor. A partir do momento que você tem um filho, Deus cuida do seu filho. Assim como diz em Salmo, o filho é herança do Senhor. Então ele vai cuidar da herança que é dele. E você não está sozinha, porque a partir do momento que Deus te deu esse filho, ele não se torna mais seu, mas principalmente de Deus. Se você se feriu em relacionamentos antigos, não se apresse em conhecer novos. A sabedoria é um princípio bíblico. Em Romanos 12, fala sobre não se vingar. E você pode estar utilizando outro relacionamento como forma de vingança, como forma de mostrar para o outro que você pode ser feliz. Deixe a justiça com o Senhor. Não se apresse em se vingar. E isso não é uma vingança, porque mais prejudica você do que a própria pessoa. A sua identidade não está em seu divórcio. Você não é como muitos chamam aquela mulher divorciada. Olha quem divorciou. Ou a mãe solteira. Você não é rótulos sociais. A verdadeira identidade está em Cristo. Ele restaura. Ele te dá a identidade que Ele te criou para ter. Precisamos entender também que muitos casamentos, muitas alianças são quebradas por conta da internet, da autoexposição. E a palavra do Senhor traz também sobre isso. Muitos perderam as bênçãos do Senhor porque mostrou demais. Não normalize mostrar demais, provar demais, expor demais. Isso pode e vai prejudicar seu casamento, assim como pode ter acontecido. Hoje a internet não faz com que a gente viva uma vida mais a dois, mas a 2 milhões. Proteja seu casamento, proteja seu relacionamento, proteja sua aliança. O alicerce, ele não fica à mostra. O alicerce de uma casa, ele fica escondido. Então, nós temos que guardar aquilo que é sagrado. O Santo dos Santos não era um local onde todo mundo entrava. Era um local onde apenas aqueles escolhidos por Deus poderiam entrar. A sua casa é um local sagrado. O seu casamento é um local sagrado. Não abra para qualquer pessoa entrar na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento. O segredo da solidez é o que está guardado em intimidade. O que é sagrado não se abre para qualquer um entrar. Não se abre, não dá livre acesso para qualquer um. O que é sagrado é guardado, é íntimo. É algo que só tem acesso quem você permite ter esse acesso. E não são a todos. Devem ser escolhidos. Assim como Jetro era um homem que tinha acesso a Moisés, acesso a dar conselhos, se tornar um mestre. Mas isso porque Jetro era um homem sábio, era um homem que sabia sobre Moisés. Não era alguém qualquer querendo dar opinião qualquer. Ele conhecia sobre Moisés, muito além disso, ele conhecia a família de Moisés. Ele era a família de Moisés. As trocas de denominações é algo que também dói muito em algumas pessoas, em alguns mestres, alguns pastores. Mas eu te digo hoje, deixe as pessoas livres para fazer suas escolhas. Não saia da sua denominação falando mal da antiga. Seja uma pessoa grata, seja uma pessoa honrosa, honre o local onde você já esteve. E dê livre acesso para que as pessoas possam ir para onde elas querem ir. E vir quando elas quiserem vir. Não carregue uma dor porque o outro escolheu outra denominação. Em Cristo não existe isso. Juntos somos o corpo dele. Não é uma denominação que separa a outra.
O que separa é o egoísmo. Cristo junta todas as denominações, tanto que elas são humanas. Porque Cristo não criou denominações. Quem criou foi o homem. Não faça escolhas, não crie alianças na pressão. Se você não pode ter um tempo de pensar naquilo, a escolha já foi feita. Não faça. Diga não. Porque aquilo que é de Cristo, você precisa ter um tempo para pensar. Porque uma decisão sem consultar a Deus é uma decisão errada. É uma decisão frustrada. É uma decisão onde vai te levar ao local que Cristo não te chamou para estar. E isso são decretos. Estar em um local onde não é para você estar pode ser um decreto fatal para a sua vida. Fatal para a promessa. Por isso, ao fim de um término, o tempo é um momento pontual para estar. Não é um local para você ficar para sempre, mas um momento pontual para você pensar, descansar, refletir e principalmente consultar. E entenda, se você orou, tomou uma decisão, acredite que essa decisão foi uma decisão correta a ser tomada, porque foi uma decisão consultada e direcionada por Deus. Não fique com medo, se questionando se foi realmente aquilo. Se você fez, se consultou, foi direcionado por uma pessoa que Deus te enviou, é a decisão certa. Descanse e acredite. Em Êxodo 18, ele vai retratar o sogro de Moisés e como ele leva a família de Moisés. Ele não vai sozinho atrás de Moisés. Ele leva a família de Moisés. Então, Êxodo 18 retrata aliança, direcionamento, alicerce e principalmente sabedoria de alguém que você tem ao lado. Quem está ao seu lado está te levando à sabedoria, está te direcionando ao caminho que Deus quer, está sendo uma pessoa de comunhão ou de intrigas, alguém que te aproxima da tua família ou te afasta dela. Êxodo 18 retrata que nós precisamos ter um Jetro na nossa vida. Nós precisamos ter pessoas que vão nos aproximar à promessa de Deus. Que Deus nos dê Jetros em nossa vida. Pessoas que não só opinam, não só querem apenas falar, mas pessoas que vão nos direcionar com sabedoria e entendimento espiritual. Com amor e intimidade, porque uma pessoa que não tem intimidade com você, essa pessoa não deve opinar, porque isso não se torna mais direcionamento, isso não se torna mais conselho, se torna opinião sem propriedade para ser falado. Casamento é unidade. Quando você casa, você não apenas forma uma família, mas você casa com a família da sua família. E esse também vai te guiar. Por isso, saber com quem você casa é essencial para a condução da sua vida. Porque você pode ganhar um sogro, mas muito mais que isso, você pode ganhar um mentor enviado por Deus, que vai te abençoar, que vai te ajudar, que vai te aproximar mais ainda da sua família. Jetro não foi só apenas um mentor, ele foi um firmador. Ele levou a família de Moisés até ele. Moisés foi sem a família, mas Jetro disse: sua família é importante, ela é a base. Tome, vem aqui, te trouxe ela. Vamos ao ponto desse capítulo. E são coisas que devemos levar para a nossa vida. São pontos importantes para a nossa vida. Principalmente, filhos. Você está com dúvida de ter filho? O que é que a palavra do Senhor fala sobre isso?
Você hoje se questiona: será que eu devo ter filho? Será que eu não devo ter filho? Qual a decisão tomar? Filho, ele é bênção. E a palavra do Senhor traz sobre isso. Filho é herança do Senhor. Então, quando você quer ter um filho e Deus te ouve em oração pedindo isso, Ele vai te dar e vai te capacitar para isso. Não tenha medo. Filho é bênção, é canal, é portal de transformação que o Senhor coloca na nossa vida. Se a gente colocar para os dias atuais, o filho, cada um tem um objetivo. A primeira sempre vem para ensinar, para nos moldar, para até nos tirar da zona de conforto, porque é tudo novo. Então você pesquisa, você busca entender, você às vezes sofre um pouco mais para conseguir suprir as demandas ali que estão sendo expostas. Já a segunda, ela estabelece, é algo mais consolidado. É algo mais firmado. Por isso que tem aquela frase, toda mulher diz: quando um filho nasce, uma nova mulher nasce. E a gente pode trazer Jesus também sobre isso. Porque quando Jesus nasceu, Maria foi chamada mãe de Jesus. E não só isso, Jesus ele trouxe um novo tempo. Ele trouxe a renovação de um novo tempo. Ele trouxe a salvação. Então, o nascer traz o novo. O nascer traz a consolidação daquilo que Deus te prometeu. Então, filhos são portais. Se você estava na dúvida, sim ou não, talvez, Deus vai te capacitar, não tenha medo se for essa questão. E lembre-se sempre que filhos são portais. Filho é muito mais que biologia. É herança do Senhor. É espiritualidade. Porque filho não é seu, filho é de Cristo. É espiritual. É o cumprimento de uma promessa. É o cumprimento de um propósito. Seu filho nasce não é para você, mas para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então o filho é muito mais do que uma criança olhando ali. Mas um portal da promessa de Deus. Um ponto importante durante essa nossa conversa é a gente se atentar à pornografia. Porque pornografia também acaba com casamentos. Pornografia também traz maldições para um casamento. Primeiro, vem do pensamento, que leva até o coração e se torna ali uma emoção. E logo após vem a ação. E é nessa ação que o casamento é destruído. Porque o homem não consegue mais ter o controle das suas próprias emoções, dos seus desejos. E ele se entrega àquilo e faz do seu casamento aquilo que ele está vendo. Então não é mais um momento de amor, não é mais um momento de comunhão, não é mais um momento de unicidade, mas um momento de matar os desejos e responder e criar aquilo que ele viu. E ele começa a fazer aquilo que vai destruir o seu casamento e não abençoar. Porque o que você vê é algo criado, é algo milimetricamente desenhado. Não é real. É uma encenação para te levar ao desejo de fazer aquilo. E fazer aquilo que principalmente vai acabar com o seu casamento. Vai acabar com você, porque se torna algo que você não consegue mais controlar. E tudo aquilo que você perde o controle é um vício. E todo vício leva à destruição, porque você não consegue mais ditar os seus caminhos ali.
Um exemplo bíblico é Acã. Tudo aquilo que está em oculto é feito em oculto, e você esconde aquilo que é maldito, ele trouxe derrota para todo um povo. E o mesmo acontece com você. Não é só sobre você, mas o que você leva através de você para a sua família. Amizades, isso também é um ponto importante para alianças, para o seu casamento, para a sua família. Jétro é o exemplo de pessoas para você ter perto, que são aquelas pessoas que respeitam a sua família. Um amigo que é seu amigo, mas não é amigo da sua família, não deve ser seu amigo. E é esse amigo que vai te levar ao local correto. Porque Jétro percebeu que Moisés tinha uma grande obra. E muitos pastores acabam se perdendo nisso. Focam na sua grande obra ali. Se entregam aquilo ali. Mas esquece o essencial, que é a família. Família é ministério. Então o Jétro é um exemplo de amigos que temos que ter. Amigos que nos lembram que nós temos uma família e que precisa ser cuidada. E que precisa ser todos os dias conduzida a você ali. Então Jétro lembrou Moisés que ele tinha uma grande obra, mas ele viu que Moisés precisa ser lembrado que ele tinha uma família. E que essa família precisava estar perto dele. Então Deus te lembra hoje, não esqueça do seu primeiro ministério, que é a sua família. Ah, eu tenho que ir para a igreja, mas a sua família está precisando de você. Então fique. Família também é ministério. Ir ao domingo na igreja e sua família está precisando de você ali, já foi quebrado. Quando você cuida da sua família, você também cuida ali do corpo de Cristo. Porque você vai estar consolidado. Você vai estar firmado na promessa ali de Deus, que é a primeira para a tua vida, a família. Entre essa conversa vem também a importância da tenda. A sua casa é a sua tenda. A tenda é um local de movimento. É o seu coração, é a sua casa, é você. Cuidado com quem você leva para a sua casa. Porque quando você leva alguém, você não está levando só aquela pessoa, você está levando decretos, palavras liberadas por aquela pessoa. Cuidado com quem você coloca na sua casa, porque essas pessoas podem levar palavras, elas levam palavras, levam decretos, levam crenças e podem te paralisar e derrubar a sua tenda. E a gente precisa alertar também sobre isso, que os abusos eles acontecem de pessoas próximas. Então quem você está colocando na sua casa para cuidar do seu filho? E o abuso leva marcas fortes, marcas que perduram. Então, não se apresse a colocar qualquer amigo em sua casa. Não abra suas portas da sua casa. Não abra sua intimidade para qualquer um. Amizades são direcionamentos. E qual você está deixando entrar na sua tenda. Assim como Neemias construiu muros para proteger, você também precisa criar muros de discernimentos para poder saber quem pode entrar na sua casa. Portas precisam ser criadas. Janelas precisam ser fechadas. Abra a tenda para um Jétro na sua vida. Pessoas que firmam aliança, elas não apenas te ouvem, mas guardam. Elas não expõem a sua vulnerabilidade, mas te cobrem em oração. A sua vulnerabilidade ele utiliza para te guiar, para se aproximar de você. Isso é um Jétro que nós devemos ter na nossa vida.
Um Jetro vai te levar a um local de bênção, um local de conversa com Deus. Um Jetro vai te levar à oração. Jetro convidou Moisés para orar e ainda falou: louvado seja Deus, ou seja, ele engrandeceu o nome do Senhor. Jetro é uma pessoa que vai fazer você glorificar o nome do Senhor. Tenha pessoas que te convidam a levantar um altar de adoração, a um altar de entrega, a um altar de rendição. E não apenas para sentar em uma mesa e liberar reclamações, liberar maldições, liberar palavras que vão entrar e se enraizar dentro de você. Jetros te colocam em mesas certas e sentam com você nessa mesa para liberar direcionamentos. Ele vai te levar para um local de oração e não de murmuração. Você está perdendo tempo em mesas que estão apenas liberando julgamentos, murmurações que te afundam e te levam mais longe de Deus. Porque a oração é uma ação de intimidade. E quanto mais intimidade, mais proximidade com Deus e melhor direcionamento. A autoridade, outro ponto, não é todo mundo que tem que ter autoridade sobre a sua vida, não é todo mundo que deve dar opinião sobre a sua vida. Tem pessoas que você não liberou essa autoridade e elas pensam que podem te aconselhar. Quem nos convida a caminhar junto, quem sabe da nossa vida, é o único que tem autoridade para poder opinar, te guiar e falar sobre sua vida. E não são todos. São pessoas pontuais, são jetros. E não são pessoas que acham que sabem, mas não sabem. E opinam como uma forma de querer ser um mentor em algo que ele não tem a sabedoria necessária para ser isso. Correção sem relacionamento é julgamento, mas correção firmada em uma aliança é direcionamento, é cuidado. Todo líder, ele precisa de um jetro na vida dele. Alguém que vai enxergar os riscos e a coragem, e vai ter a coragem de dizer, de te direcionar e afirmar que você está errado. Mas o caminho é esse. E eu vou te ajudar. Eu vou levar a sua família até você. Eu vou te direcionar. Não é apenas apontar, mas dar o direcionamento diretamente de Deus. Jetro é uma pessoa que vai te levar ao caminho certo. E quando você pensar em dar um passo, ele já vai estar no outro te direcionando. Porque jetros são anjos. E são anjos que têm livre acesso a Deus. São anjos que têm a ferramenta necessária para te ajudar. Alianças é tudo que nós falamos. Relacionamento é tudo que nós falamos. É um relacionamento de sogro, é um relacionamento de amizade, é um relacionamento entre famílias, é um relacionamento entre um cônjuge. A aliança no hebraico é berit, que significa corrente. Corrente é um relacionamento com compromisso. É algo que está alinhado, firmado. A corrente ela se entrelaça. Ela é flexível para entrelaçar e formar a aliança necessária. A corrente ela é maleável. Ela não te leva a uma rigidez. Então, hoje eu te digo, não se apresse em fazer alianças. Toda aliança tem um peso espiritual. Tem decretos por trás.
Aliança é compromisso, é permanecer em um juramento. Aonde eu vou, eu carrego comigo essa marca. Por isso que nós chamamos a aliança, porque é um propósito, é algo que você utiliza não só para si, mas para afirmar com o outro de que você tem um compromisso maior. Maior do que uma ficada, maior do que uma conversa com um pouquinho de maldade ou uma grande maldade. Por isso Deus é um Deus de aliança, onde ele não quebra o que ele prometeu. Deus é um Deus de aliança porque ele sabe a importância de uma aliança. E você está, neste momento, sentando em mesas que não são suas. Liberando decretos que não são para ser liberados. Moisés, ele foi para Canaã sem a sua família. Josué, ele só entrou em Canaã com a sua família. Tanto que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabe que a base consolidada no Senhor leva a destinos maiores, melhores que um deserto. O deserto é um processo. A terra prometida vem após o processo. Não tente pular aquilo que você precisa passar. Não tente firmar alianças para querer desfrutar de algo melhor e facilitar o processo. Porque muitas vezes você cria aliança só para facilitar o processo, só que essa aliança está sendo decreto. E decreto de maldição. O processo precisa ser passado. Intimidade sem aliança é pecado. É rompimento. E rompimento espiritual e humano. Porque quando você faz uma aliança no seu casamento, você está fazendo uma dupla aliança. Você está afirmando com Deus aquilo ali. E espiritualmente, você está fazendo movimentos espirituais. E você está afirmando com o homem. Então a aliança ela é tão importante porque ela não é só uma só. Ela é dupla. Você decreta no mundo espiritual e no mundo carnal. Isso é você dizer para todos: eu abro mão de tudo e sigo com você. Firme com você, alinhado com você, marcado com você. Por isso que ir para Cristo e ir na igreja, falar com todos ali, dar o passo, é muito além do que ir aceitar Cristo. Você está indo rumo a Cristo, rumo à aliança. E liberando o decreto de que eu aceito Deus. E ali você firmou uma aliança espiritual e no corpo de Cristo ali. Logo abaixo vai ter sugestões para você aplicar no seu dia a dia. Mas eu te lembro também agora, não esquece de se inscrever, assina, se inscreve, curte, porque isso me ajuda muito. Isso consegue levar essa mensagem para outras pessoas. Mais pessoas são abençoadas e eu vou ficar muito grata.
E não esquece de se inscrever. Envia para 10 pessoas essa mensagem. Nos seus grupos, nas suas redes, para que mais famílias sejam firmadas em alianças com o Jetro. Alianças que vão aproximar ela da família e não afastar. Alianças que vão aproximar mais da promessa e não afastar. E marca também o sininho, porque toda vez que chegar vídeos, você vai ser notificado e vai estar em primeira mão ali assistindo e sendo abençoado grandemente. E nunca esqueça, hoje é o melhor dia da minha e da sua vida. E se ainda não foi, algo aconteceu, com a graça de Deus vai melhorar. Espera, descansa, confia e entrega.